A história da Supéria, ela se confunde completamente, se mistura com a história do meu pai, né? Então, meu pai se formou ali começo da década de 80, em engenharia mecânica, pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e logo que ele concluiu os estudos, ele já ingressou na indústria têxtil, então trabalhou em empresas como Linha Círculo, depois Dudalina, na parte industrial. E da Dudalina ele foi para a Mendes Engenharia, onde ele fazia projeto de automação para a indústria têxtil. Isso a gente já está falando do começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, quando ele começou a projetar, a fazer esses projetos para automação, e além de fazer os projetos, ele começou a viajar para vender os projetos que ele fazia. Numa dessas viagens, ele conheceu um empresário do Espírito Santo que estava abrindo uma indústria têxtil, contratou o projeto da Mendes Engenharia, onde o pai tinha vendido, e ele gostou muito do atendimento, do conhecimento, da forma como o pai abordou as coisas, até que chamou o pai para trabalhar com ele. Isso foi em 92, e a ideia é que trabalhasse nesse projeto por 2 anos, de 92 a 94. Foi quando a gente foi para Vitória, de mudança para Vitória. Acabou que o pai chegou em Vitória em 92, o pai era muito friorento, adorou o clima em Vitória e nunca mais voltou, né? E de 94, que era para terminar o projeto, foi se estendendo. E durante essa década de 90 foi quando o mercado se abriu para importação e ele foi a pessoa que começou a viajar para o exterior. Na época era Europa, países como Coreia, Japão, né? Para desenvolver a parte de fornecimento de matéria-prima. Então, além de entender do produto, ele começou a precisar entender do comércio exterior. E essa atuação dele nessa empresa foi até 99, quando ele e o antigo patrão dele decidiram fundar a Supplier Trading, que era uma empresa que antecedeu a Green e que antecedeu a Supéria, né? E eles tocaram esse projeto em conjunto, em sociedade, de 99 a 2003, que era usar todo esse conhecimento de comércio exterior, de matéria-prima têxtil, para a indústria que eles tinham, que era a Poltex, e para outras indústrias no Brasil também. Essa sociedade foi até 2003, quando ele decidiu sair da sociedade e começar a Green. E por que o nome Green, né? Green vinha de Green Line, né? Que é canal verde, parametrização canal verde. Então, e o pai era um apaixonado pela natureza e pegou, né? Eu lembro até hoje, na época, a gente fazendo o primeiro cartão, a gente foi numa gráfica, ele pegou a logo do Greenpeace, cortou no meio e falou: olha, essa é a nossa logo. E é assim que começou. A Green fundou em 2003, né? Mas ela começou a operar de fato em 2005. Então, de 2003 a 2005 foi um ano que ela hibernou. Ela estava constituída, mas não estava operante. A gente começou a operar de fato em 2005, quando eu entrei. Então, eu entro de fato para Green em 2005. No começo, a gestão da empresa era muito bem... os papéis eram muito bem separados, né? O pai era o líder principal, eu ficava mais à frente do comercial, a Carol, uma das minhas irmãs, ficava com a parte financeira e a Marina, outra irmã, ficava com a parte operacional. Então, assim, a coisa fluía muito bem. O pai tinha um dom de apaziguar muita coisa, né? Então, a gente sempre respeitou muito também a posição dele, o que era, e todo mundo seguia, né? E ele tinha essa habilidade de conciliar as coisas, né? Então, durante todo o período que a família teve dentro do negócio, sempre todas as memórias são de um relacionamento muito tranquilo, muito harmônico, muito pacífico. A Supéria nunca teve a nossa história como empresa, né? Nunca teve muito apego eu acho que apego é a palavra mesmo, a cargo, a papel, né? A gente tinha uma atuação muito livre, assim, né? A gente realmente sempre teve autonomia, né? Então, a minha atuação na empresa sempre foi mais para frente comercial, mas a gente nunca teve essa hierarquia desenhada,
sempre foi de forma muito fluida, assim, né? Então, e o papel a gente pegava para fazer o que tinha que ser feito, né? A gente pegava para resolver aquilo que precisava ser resolvido. Então, e uma empresa tem que vender todo dia, precisa prospectar clientes todo dia. Então, da minha história toda na empresa, eu posso falar com bastante certeza que grande parte dela foi no comercial, foi à frente de cliente, de negociação, fornecedor, expandindo o mercado, expandindo a atuação. Mas a gente fazia o que tinha que ser feito, né? Se era resolver um problema no porto, ia resolver. Se era resolver um problema numa liberação, ia resolver, ou numa gráfica, ou num contador, ou num advogado, a gente resolvia o que tinha que resolver. A Supéria sempre teve historicamente, a gente tem uma característica de ter um processo de decisão muito colegiado, né? Onde até hoje a gente preserva muita conversa, muita discussão, mas independente de participação societária, a gente sempre botava na mesa para votação, né? E acabava que isso tem 2 votos de um lado, 2 votos de outro, tu não consegue decidir um tema. Então, o processo de eleger um CEO na Supéria, ele foi conduzido por um profissional que fez um assessment, né? Fez um diagnóstico ali nos sócios que a gente tinha no momento, eram ao todo 4, a gente tinha decidido que no momento a gente não queria trazer ninguém de fora, e sim queria usar um dos sócios para assumir esse papel. E durante esse processo a gente identificou os perfis, identificou as necessidades da empresa no momento e encaixou e fez e comparou qual perfil estava mais aderente a resolver os desafios que a empresa tinha naquele próximo ciclo, né? E foi assim que a posição de CEO surgiu, né? Não foi uma escolha minha, não foi uma escolha do grupo, né? Foi uma decisão do grupo baseada em um assessment e num diagnóstico das necessidades da empresa para aquele próximo ciclo, né? Hoje é a cadeira que eu ocupo e que eu costumo falar para todo mundo que ela está disponível e aberta ao próximo que quiser assumir. Apego zero. Recebi bem. A decisão, né, por ter um tomador de decisão principal na empresa, quando a gente chegou na conclusão de quem seria, né, recebi bem, né? De novo, né? Eu acho que a gente não é nada, a gente está sempre, a todo momento, exercendo um papel, exercendo uma função, exercendo uma atividade. Então, hoje eu estou como CEO, não é que eu sou o CEO, né? E recebi bem, e de novo, repetindo aquilo que a gente já trouxe algumas vezes, a gente sempre teve essa cultura de fazer o que tem que ser feito. Se é o desafio do momento, cara, vamos pegar e vamos fazer, né? Então, recebi muito bem. Falar que eu cresci como líder é um desafio, né? Eu acho que estou crescendo, né? É um trabalho primeiro que eu vejo que é um trabalho de se conhecer, né? De conseguir se conhecer, saber realmente quem tu é, que tu veio fazer aqui, qual que é o teu papel e ser fiel a isso, né? Acho que o processo de liderar pessoas, primeiro a gente tem que aprender a se liderar, né? E esse foi um desafio, né? A gente se entender, a gente se conhecer, a gente se respeitar, a gente saber se desafiar, né? E sem dúvida teve uma pessoa muito importante nessa trajetória que foi o Walter. Ele trabalhou conosco com uma consultoria durante um tempo e o Walter teve um papel muito grande em me ajudar a entender melhor o Léo, a conhecer melhor o Léo e desenvolver esse Léo, entendeu? Não é um fato, mas é um comportamento que eu acho que é uma virada de chave na minha trajetória aqui dentro, não só aqui dentro, mas na vida, né? Nesse processo que a gente fez, nos assessments, para chegar nos perfis dos sócios e entender o perfil de cada um, veio um ponto muito, muito forte no meu comportamento, que é a ausência, eu fujo do conflito.
eu tenho uma tendência a fugir de conflito, né? É natural meu evitar um conflito com alguém ou com alguma situação, né? E isso começou a repercutir como na empresa? As coisas não eram decididas, porque a gente sempre queria chegar num consenso com todo mundo. Então acho que se tem um ponto que foi uma virada de chave, é entender esse comportamento e entender que mesmo não agradando a todos, precisa decidir, né? Então nem toda decisão a gente vai conseguir agradar todo mundo, mas tem que decidir, né? Então esse foi um ponto importante nessa trajetória toda, que mudou o Léo como pessoa, como profissional, de saber que tem um desafio na mesa, essa decisão tem que ser tomada, o que atende a empresa, e mesmo sempre respeitando a empresa como o principal agente no meio de todas as decisões, o que eu vou fazer para beneficiar, para ser certo, para ser correto, para ser coerente com a empresa. Então, essa consciência de saber que nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos e está tudo bem, foi um ponto de comportamento que foi uma virada de chave. É muito difícil falar sobre conquistas e desafios do passado, né? Primeiro que desafio superado é desafio superado, bora para o próximo, né? E conquista feita, bora para a próxima, né? Então, eu tenho uma memória curta para esses acontecimentos, né? Seja de desafio, seja de conquista, né? Do que passou. A gente está sempre olhando para o próximo, e assim vai.